Pessoal, tudo bom? Vamos lá. Potencial de hidrogênio, pH e pOH. Vê bem, pessoal. Equilíbrio iônico da água. O que quer dizer isso? Olha, a água, ela se auto-ioniza. Interessante esse fenômeno, né? A auto-ionização da água. E aí, pessoal, a gente pode calcular a constante de equilíbrio da água, já que esse processo é um processo reversível. Então, você vai ter aqui, olha, o produto H+, vezes OH-, concentração molar de ambos, sobre a concentração molar da água líquida. Opa, isso aqui é constante. Então, pessoal, passando para o primeiro membro, vai ficar constante de equilíbrio vezes a concentração molar da água, que também é constante, igual a concentração de H+, vezes a concentração molar de OH-. O produto de duas constantes dá uma nova constante, que a gente agora vai chamar de constante da água, constante de equilíbrio da água, chamada de Kw. Olha que legal. Então, Kw é quem? H+ vezes OH-. E vê que interessante. A 25 graus, Kw vale 10 a menos 14. Mas olha bem, pessoal, Kw, não esquece, é uma constante de equilíbrio. Então, ela varia com a temperatura. Vamos para o quadro? Olha bem, pessoal. Então, a gente tem aqui, ó, a água líquida sofreu um processo de auto-ionização, dando H+ vezes, né, mais OH menos. Legal? H+, lembrem-se, também pode ser escrito, né, como H3O+. Íon, o que, pessoal? Hidrônio ou hidroxônio, que é o resultado da própria água interagindo com o H+, que é muito reativo. H+ é responsável, segundo Arrhenius, pelos caracteres ácidos, né? E OH- pelos caracteres básicos. Então, pessoal, quando a gente está, olha bem, tá? A 25 graus Celsius, a gente chega à conclusão que o Kw é um valor tão pequenininho, a constante da água, que é igual a H+ vezes OH-, não é isso? Lembre-se que a água é líquida, então aqui é constante. Esse valor é igual a 10 a menos 14. Então, 10 a menos 14 é igual ao quê, pessoal? A H+ vezes OH-. Ah, legal, Gustavo. É legal sim, né? Então, pessoal, imagine que você está se referindo à água e que o meio é um meio neutro. Quando nós temos um meio neutro, o que é que eu posso garantir a você? Que no meio neutro, H+ é igual a OH-. Concorda comigo? Então a gente pode vir para cá, ó. 10 a menos 14 é igual a quem? H+ vezes OH-, que é igual ao próprio H+, né? Ou o quê? 10 a menos 14 é igual a OH- vezes OH-. Opa, Gustavo, eu pisquei o olho aqui e não entendi, perdi. Olha, se H+ vezes OH- é 10 a menos 14, não foi isso que a gente aprendeu aqui? Eu tenho H+ igual a OH-, então eu só fiz substituir, pessoal. Aqui era H+ vezes OH-. Só que eles são iguais quando o meio é neutro. O meio neutro é aquele que a quantidade de ácido é igual à quantidade de base. E aqui também, ó, H+ vezes OH-. Só que eles são exatamente iguais. Por que são iguais? Olha aqui, ó, porque o meio é neutro. Então, daqui a gente tira uma conclusão bem legal. Qual é essa conclusão bem legal que a gente tira? Que H+ é igual, pessoal, a 10 a menos 7 e OH- é igual a 10 a menos 7
Toda vez que você estiver com o meio neutro, olha bem, a 25 graus Celsius. Não é legal? Então, pessoal, chegando a essa conclusão, eu posso deduzir algo bem legal. Eu deduzo claramente que, como H+ e OH- são valores muito pequenininhos, poxa, 10 a menos 7 é um valor muito pequenininho. Então a gente vai usar um artifício matemático. A gente vai usar o chamado potencial. Olha, potencial. Em matemática, o potencial transforma valores bem pequenininhos em valores inteiros, palpáveis. Então, olha, quem é o potencial do hidrogênio? É o menos logaritmo da concentração de H+. E quem é o potencial de OH-? Menos logaritmo da concentração de OH-. Então, vamos substituir? Vamos substituir, Gustavo? Olha, se eu chegar para você e lhe perguntar quem é pH? pH é menos logaritmo de 10 a menos 7. Então, o pH é igual a 7. Entendi. E olha, o pOH é quem? Menos log de OH, não é? Que também é 10 a menos 7. Então, o pOH também é 7. Então, pessoal, sabe-se agora, a partir de hoje, que a soma a 25 graus Celsius de pH mais pOH é igual a 14. Olha que legal! E se você tiver um meio neutro, olha que interessante, a concentração de H+ é igual a de OH menos, e isso, pessoal, é igual a 10 a menos 7. E como o meio é neutro, o pH vai ser 7. Agora, se eu tiver um meio ácido é aquele que a quantidade de H+ é maior que a quantidade de OH menos. Exatamente. Então, a concentração de H+ vai ser maior que 10 a menos 7. Logo, o pH do meio vai ser menor que 7. E se eu tiver um meio chamado de meio básico ou alcalino, o meio básico é aquele que a concentração de H+, que é o representante do ácido, é menor do que a de OH-. Com isso, pessoal, H+ é o que? É menor que 10 a menos 7. Então, o pH é maior que 7. Temos uma escala, a escala do pH, que você tanto já ouviu falar na sua vida. Essa escala, ela vai de quanto? A 25 graus, não esqueça isso. Você tem uma escala 0, 7, 14 para o pH. Aí, olha, entre 0 e menos que 7, o meio é ácido. Em 7, o meio é exatamente neutro. E acima de 7, o meio é básico. E aí, pessoal, a gente tem a história total do pH e do pOH, que deriva do equilíbrio da água, da autoionização da água. Então, pessoal, só para repetir, meio neutro, H+ igual a OH-, que é igual a 10 a menos 7, a 25 graus, né? Quando a solução é neutra, o que é que a gente pode garantir? A gente pode garantir que a quantidade de H+ é exatamente igual a de OH-. Se a solução for ácida, é porque tem mais H+. Então, H+ é maior do que OH-. H+ maior do que 10 a menos 7. E se a solução for básica ou alcalina, é porque tem mais hidroxila. Então, H+ menor do que OH-. H+ menor
do que 10 a menos 7. E o pH, qual é a função dele? Exatamente transformar um número muito pequeno em um número palpável, calculado por pH menos log de H+, ou log de 1 sobre a concentração de H+, né? Porque é o inverso. E pOH menos log da concentração molar de OH-, ou pOH log de 1 sobre a concentração de OH-. A escala, pessoal, é bem interessante, ó. Lembre-se, pH mais pOH é sempre igual a 14? Não, só a 25 graus Celsius. Então a gente tem, ó, muito o que puxar para o dia a dia, ó. A bateria, uma solução de bateria de automóvel. Olha, o pH é 0, muito ácido, né? Se for ácido estomacal, em torno de 1 ou 2. Limão, o pH é 2. Vinagre, 3. Tomate, olha, tomate é ácido, pH 4. Café, pH 5. Leite, oxe, leite não é básico, não. Não, leite é ácido. Tem um ácido lático, pH dele é 5. Aí, ó, 5 para 6. A água pura, pH 7. E aí o sangue tem pH 8. E aí você vai tendo os valores do pH. Pessoal, importantíssimo você lembrar. Quanto menor o pH, maior a acidez. Quanto menor o pH, maior a quantidade de H+. Então, maior a acidez, tá? Se o pH vai diminuindo, a acidez vai aumentando. Então, pessoal, hoje a gente viu a introdução ao estudo do pH. A próxima aula da gente é só exercício. Não perde não, tá? Se Deus quiser, a gente vai estar junto. Até a próxima, pessoal. Beijão.